Bom, se você veio até aqui, isso mostra que você enxerga possibilidades de melhoria, você quer melhorar. Isso é o primeiro passo mais importante para a gente poder fazer um bom trabalho. Então, aqui eu vou explicar um pouco melhor para você qual o trabalho que nós vamos desenvolver com você e com a sua empresa. Sempre lembrando que nós estamos falando de um programa in company, ou seja, exclusivo para a sua empresa e feito sob medida para o seu negócio e para as suas necessidades. Então agora deixa eu fazer para você uma pergunta um pouco desconfortável. Vamos fazer novamente aquela analogia da indústria. Imaginemos que você tem uma indústria e que você não consegue prever o volume de peças que você vai produzir, você não consegue ter segurança da qualidade com que você vai produzir essas peças, você não sabe exatamente como que você vai entregar essas peças, a sua logística para o seu cliente. Você admitiria uma situação como essa? Eu acho que ninguém admitiria. Então, por que que isso pode acontecer no comercial? Por que que o comercial ele pode tratar leads sem uma quantidade definida? Ele pode fazer um tratamento diferente para cada lead que aparece? Por que que não tem que ter padrão dentro de uma equipe comercial? Eu estou falando isso porque os padrões, os processos, são eles que garantem o ritmo, a velocidade, a qualidade com que sua equipe comercial trabalha. Então, nós vamos cuidar exatamente desse tipo de situação dentro do programa de vendas Você no Comando. Lembrando também que é muito importante que antes de falar de processo, nós vamos falar de estratégia, de proposta de valor, de cliente ideal, perfil desses clientes ideais. Para quê? Para que a sua geração de leads possa ser muito melhor qualificada, muito mais eficaz e que você coloque para dentro do seu pipeline de vendas realmente oportunidades que sejam reais, que possam de fato se converter em resultados para a sua organização. Então nós vamos falar aqui, por exemplo, empresas industriais que prezam muito pela qualidade dos seus processos, seus produtos, continuam vendendo no improviso. Ou empresas de tecnologia que sabem produzir os seus softwares, os seus sistemas com um processo muito organizado com seus desenvolvedores e realmente entregam soluções fantásticas para os seus clientes. Ou ainda, por exemplo, empresas financeiras que oferecem crédito, que apoiam empresas, que apoiam pessoas físicas, têm produtos realmente fantásticos, muito bem desenhados, com regras e continuam vendendo no improviso. Então, esses são alguns exemplos de setores que podem se beneficiar disso. Na verdade, todo setor B2B, né, empresas que vendem para outras empresas, podem se beneficiar desse programa. Então, a gente vai conseguir falar nos próximos minutos como que a gente resolve isso para você. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. O meu nome é Sandro, eu sou sócio fundador da CrossVision, uma empresa que é dedicada a ajudar outras empresas a alcançarem melhores resultados, a poderem ter resultados sustentáveis ao longo do tempo, de maneira organizada, de maneira que você tenha realmente o comando, o controle nas suas mãos sobre o seu futuro e o futuro da sua empresa. A CrossVision é dedicada a estratégias de negócio, marketing e vendas. Ao longo desses últimos 15 anos, a nossa empresa, eu com meus sócios, a nossa equipe, a gente tem ajudado várias empresas em todo o Brasil a alcançarem esses melhores resultados, através de um planejamento comercial muito bem estruturado, elaboração de estratégias, políticas de vendas, processo comercial, funil de vendas com critérios exatos de passagem e tudo mais que uma equipe comercial precisa para trabalhar com consistência. E eu quero convidar você a fazer parte também de todas essas empresas que já se beneficiaram disso. Então, ao longo desses 15 anos, nós identificamos alguns padrões que se repetem em quase todas as empresas. O primeiro deles, e um dos mais importantes, é que a liderança de vendas, os gerentes comerciais, os diretores comerciais, eles ficam mergulhados num redemoinho, cuidando de operação, sendo impactados o tempo todo para atenderem a clientes, atenderem a sua própria equipe de vendas e não conseguem, com isso, exercer realmente o seu papel de liderança, o seu papel de gestor estratégico. Isso é uma coisa que incomoda muito essas pessoas, mas muitas vezes elas não sabem como resolver isso. Ou até acham que não tem solução, mas não é assim. Outro padrão que a gente identificou foi a crença de que a empresa realmente depende de um ou dois vendedores de maior talento e que você precisa encontrar esses vendedores de maior talento para poder fazer as suas vendas crescerem. Isso, em parte, é verdade, vendedores talentosos ajudam muito, só que eles não sustentam a operação. O mês que acontece alguma coisa com eles, as vendas caem. Se eles resolvem sair da empresa, as vendas desabam.
Então é importante que toda equipe trabalhe com um processo organizado para que todos sejam elevados a um padrão de excelência e um padrão de desempenho que a empresa precisa para bater as suas metas e obter os seus resultados. Mas uma crença que a gente enxerga nessas empresas é que elas pensam o seguinte: poxa, não, organizar isso não é para mim, a minha empresa não tem porte, o nosso pessoal não é capaz, não tem a mentalidade para fazer esse tipo de coisa. Essa é uma crença limitante muito forte que a gente observa nas empresas e que ela precisa ser abandonada. Porque sim, independentemente do tamanho de cada equipe comercial, é possível instalar essa engenharia comercial, esse processo organizado, sustentável, que te dá previsibilidade. E outra crença limitante, essa muito perigosa, é pensar o seguinte: ah, o meu negócio é muito específico, ou o meu negócio é muito complexo, processos padronizados não vão funcionar aqui. Isso é um erro grave, isso é um engano grave. Porque sim, cada empresa é uma empresa com as suas especificidades. Cada segmento de mercado tem a sua realidade. E digo mais, empresas concorrentes que trabalham no mesmo segmento de mercado possuem realidades diferentes e trabalham de formas diferentes. Então, essa questão da customização, ela é verdadeira, mas ela não é limitante. Por mais complexo que seja o seu negócio, por mais específico que ele seja, ele pode se beneficiar de uma filosofia de trabalho que vai ser adaptada e vai ser completamente ajustada para o seu negócio específico. Bom, então aqui vai a minha proposta. Se você está realmente cansado de ser engolido pelo redemoinho do dia a dia, depender de poucos vendedores, não ter previsibilidade, eu tenho aqui para te apresentar o nosso programa de vendas Você no Comando. Esse programa de vendas ele é in company. Ele é feito especificamente para uma empresa para poder atender às necessidades reais e customizadas daquele negócio específico. Trata-se de uma consultoria especializada. A gente não está falando aqui de treinamento, a gente não está falando aqui de um curso, nada disso. Os encontros são ao vivo, por via remota, e a gente trabalha junto com a sua equipe, com você e com a sua equipe, construindo todo esse processo, construindo um verdadeiro playbook de vendas que vai deixar muito claro para todos como que a área de vendas vai operar, como que tudo vai funcionar. E aí eu vou te dar alguns detalhes aqui específicos a respeito de que tópicos principais nós vamos trabalhar. Nós vamos executar com você e com sua equipe 12 missões. Cada uma dessas missões são missões concretas baseadas na sua realidade, na realidade da sua empresa. E essas missões vão cuidar de cada um dos tópicos mais importantes que você precisa resolver para você ter uma operação de vendas onde você tem o comando dela, você tem segurança que ela vai te dar resultado. A primeira coisa que a gente tem que fazer é saber onde nós estamos, ou seja, a gente rodar juntos um diagnóstico 360 graus, avaliando todos os aspectos atuais da sua operação de vendas, pois é daí que nós vamos ver as oportunidades de melhoria e as lacunas que você tem no seu processo e a gente precisa construir juntos. Depois desse diagnóstico, nós vamos definir junto com você e com a sua equipe o seu perfil de cliente ideal, o seu ICP. Isso é muito importante e está logo no início do programa, porque a gente constrói tudo em função do cliente, do perfil desse cliente, né? Então, todas as nossas argumentações de vendas, a identificação das dores e ganhos que esse cliente tem, que esse cliente pretende, e todo aspecto de informações que a gente precisa fornecer para ele, mensagens de marketing que a gente precisa trabalhar para ele, vai nascer dessa análise. Isso vai tornar a sua argumentação de vendas muito mais eficaz. Conhecendo bem o seu cliente, a gente vai construir juntos também a sua proposta de valor. Ou seja, qual é a promessa que você faz para o seu cliente? O que você vai entregar para ele que vai, de certa forma, facilitar a vida dele? Ele tem que enxergar isso. Ele tem que entender que o que você oferece facilita a vida dele, da empresa dele, da equipe dele, de alguma forma. Caso contrário, ele não vai querer trabalhar com você, correto? Bom, com essa primeira parte, nós já temos, digamos assim, toda a munição, todos os tipos de iscas que a sua equipe de venda vai poder usar para conquistar de forma eficaz novos clientes para a sua empresa e manter aqueles clientes que já estão trabalhando com você. Então, se a gente já tem toda essa condição, é hora da gente pensar na estrutura comercial. O perfil das pessoas. É realmente essa organização
de dedicação a certas áreas geográficas, a ter certos segmentos de mercado, a certos perfis de clientes. É assim que nós vamos trabalhar? Né? Então, a gente compara o que tem hoje e a gente identifica uma nova forma de fazer a estrutura comercial se adequar a essa realidade que nós identificamos na primeira parte. E aí, é claro, a gente tem que falar nesse momento a respeito de metas, porque dependendo da sua meta, você vai ter que ter uma estrutura comercial, um tamanho de equipe proporcional à meta que você pretende bater, aos resultados que você pretende alcançar para a sua empresa. Então, falar de meta nesse momento é importantíssimo. Mais do que isso, desdobrar essas metas conforme as estratégias que foram definidas. Eu quero dizer, desdobrar por produto, desdobrar por região, desdobrar por equipe de vendas. Então, para que cada aspecto da sua venda esteja claro e você consiga garantir não só faturamento, mas também margem, também resultado, que é o que mais importa para a empresa. Com isso em mãos, nós temos números suficientes para falar o seguinte: bom, a equipe de vendas trabalha também por motivação. Essa equipe de vendas, além do seu salário fixo, ela precisa ter uma remuneração variável. E aí vem um pulo do gato. Essa remuneração variável, se ela se resumir apenas em comissão de vendas, dificilmente ela vai conseguir conduzir as estratégias que você elaborou na prática. Então, nós precisamos de um modelo de remuneração de vendas que reflita essas estratégias e cujos indicadores estimulem e conduzam a equipe de vendas a trabalhar na direção que a gente precisa. Muito bem, agora as coisas estão ficando muito mais claras. E para ficar mais claro ainda, a gente precisa desenhar o seu funil de vendas. Ou seja, o momento onde a gente identifica o nosso cliente ideal, todas aquelas empresas, clientes que a gente tem um perfil que nos indica que temos grandes chances de trabalhar com ele, e isso vai entrar no seu funil de vendas. Temos que ter esse funil definido com etapas muito bem claras e critérios de passagem de uma etapa para outra. Né? E isso tem que estar claro para toda a equipe de vendas, de tal forma que você, os seus gestores comerciais, consigam ver a qualidade com que esse funil de vendas está funcionando e se o volume que tem dentro dele realmente é proporcional para aquela meta que você quer alcançar no final do dia. Então, em cima desse funil de vendas, a gente conversa também sobre a tecnologia que vai fazer com que a sua equipe e esse processo sejam executados de forma otimizada. Hoje existem várias tecnologias no mercado muito boas para poderem conduzir um funil de vendas. Né? Então, nós não estamos presos a nenhuma delas, nós vamos definir, olhando para o seu negócio, para a sua característica, para os seus clientes, qual a ferramenta mais adequada. Isso não quer dizer que sejam ferramentas complexas ou caras. Na verdade, às vezes você precisa de uma ferramenta mais simples, mas que já atende todas as suas necessidades. E para fechar, você precisa de indicadores que possam te mostrar com clareza, durante o processo, se aquilo que está sendo executado vai conseguir te levar ao resultado que você espera. Né? Então, nós vamos estabelecer os indicadores de medição, nós vamos estabelecer, mais do que isso, a maneira com que a gente vai acompanhar isso com a sua equipe. É o que nós chamamos aqui de liturgia de vendas, ou disciplina de execução de vendas. São encontros em grupo, individuais, cadenciados, onde a gente passa pelas necessidades de apoio de cada um dos vendedores, pelas dificuldades que ele está enfrentando, e a gente ajuda ele a romper essas barreiras e vender mais. Então, se você achou que tudo isso fez sentido para você e a sua empresa precisa disso aqui, você tem nessa landing page todas as informações necessárias para você poder decidir e vir trabalhar conosco. Reforço, esse programa ele é in company, ou seja, ele é específico para a sua empresa, para o seu negócio, para as suas necessidades. Devido a esse tipo de customização, nós não conseguimos trabalhar com muitas empresas ao mesmo tempo. Então, nós temos ali espaços limitados a cada mês para podermos trabalhar e atender bem os nossos clientes. Eu, meus sócios, a nossa equipe. Então, nós temos aqui um formulário que você vai preencher, mostrando para a gente algumas características da sua empresa, para a gente poder analisar esse fit, essa sinergia que nós temos, para a gente poder entrar em contato contigo e podermos conversar mais em detalhes sobre esse programa de vendas dentro da sua empresa. Eu tenho certeza que você vai obter excelentes resultados, vai ter muitos frutos a respeito disso. Agora, eu preciso ser claro também com você.
Se você não acredita em processo estruturado, se você não acredita que as coisas podem ser previsíveis, mais consistentes, esse programa realmente não é para você. Você estaria perdendo tempo com isso e nós também estaremos perdendo tempo. Então, é preciso que a gente compartilhe das mesmas crenças, né? Ou seja, as crenças de que uma estrutura de vendas bem pensada, bem organizada, com estratégias, com processos, com acompanhamento devido dos vendedores, isso configura uma engenharia comercial que vai te levar a um novo patamar. Então, nós temos que estar alinhados a esse tipo de crença. Agora, não pense que nós vamos fazer isso tudo pensando somente na equipe de vendas, nos vendedores. Nós vamos fazer isso pensando na gestão. Esse programa é, sobretudo, um programa de gestão de vendas. Ou seja, nós vamos estar pensando muito especificamente nos supervisores de vendas, gerentes de vendas, até mesmo no diretor de vendas, construindo para eles e para a equipe 2 diferentes playbooks. Um playbook de gestão e um playbook de execução em vendas. Esses 2 playbooks, trabalhando em conjunto, eles vão fazer com que você obtenha esses resultados. E você, como gestor, vai conseguir sair do seu redemoinho, vai conseguir conduzir e ter muito mais controle a respeito da sua operação comercial e dos resultados que você pretende obter. Então, grave isso. Nós estamos aqui bastante focados na figura do gestor comercial. Eu tenho que dizer para vocês também o seguinte, nós temos 15 anos de estrada, muitas empresas atendidas pelas nossas consultorias, e nós formatamos esse programa de vendas acumulando toda essa experiência. Então, ele é um programa bastante otimizado, bastante concreto, onde a gente consegue realmente, de uma forma mais resumida, de uma forma mais focada, entregar o resultado que a gente costuma entregar. Então, a gente convida a sua empresa a fazer parte desse ecossistema, desse grupo que a gente tem entre nós, os nossos clientes, para poder atingir esses benefícios. Então, a hora de decidir agora é sua, né? Você vai decidir se você quer continuar no redemoinho do dia a dia, sendo engolido pela operação de vendas e não sendo, de fato, um gestor e um líder estratégico. Você vai decidir se você quer continuar sem previsibilidade ou você quer ter comando, quer ter o controle da sua operação de vendas para poder ter previsibilidade nos seus negócios, tratar tudo de forma muito mais estável. Você vai decidir se você não quer depender de poucos vendedores talentosos, você quer realmente que toda a tua equipe de vendas tenha uma alta performance. A decisão é sua. Nós estamos aqui para te ajudar a superar todos esses desafios e alcançar os seus resultados. Eu tenho certeza que você, entrando em contato conosco, você vai conseguir os resultados que você precisa e que você merece.